Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Bien? Soy Nery Sosa, tu profe de español, ¿cierto? Mira, ahora nosotros vamos a resolver las cuestiones sobre las contracciones en español, ¿cierto? Que las vimos en la clase anterior, y también el artículo neutro lo, ¿cierto? Ven conmigo. Então, gente, vamos ter aqui a nossa primeira questão, tá? Os artículos contractos presentes no texto se referem, respectivamente, a artículos contractos. Observe aí, nós temos as contrações presentes no texto. Quais são as duas contrações existentes na língua espanhola? Contração al e contração del, tá? Existem outras combinações de preposições com artigos. Então, no texto, onde essas contrações estão? Nós temos aqui, ó, del, tá? E vamos ter também del tamanho. Então, observe, del usuário e del tamanho se referem respectivamente a quê? Olha só, letra A, del usuário e del tamanho. Então, uma questão muito fácil, tá? Os artigos contractos, que são al e del, no texto não é possível localizar a contração al, não está presente, então somente uma repetição da preposição del tamanho e del usuário. Aí nós temos usuário e tamanho, web experiência, arquitectos e informação, empresas e necessidades, informação e organização. A alternativa correta, letra A. Beleza? Segundo, hermanitos, tenemos, de acuerdo com os aspectos gramaticales del español, observen aí a gramática, tá? Leia as alternativas abaixo e contesta lo que se pide. Então, alternativa número 1. Del es una de las pocas contracciones que existen en español, formada por la unión entre la preposición de más el artículo il. Observe que dentro da questão tem o próprio conteúdo sobre as contrações de como eu falei na nossa aula anterior, certo? Então, del es una de las pocas contracciones que existen en español? Sim, claro, na língua espanhola só existem duas contrações, tá? Que vão ser justamente al e del, certo? Então, é uma das poucas contrações. O que é uma contração? É a união entre uma preposição mais um artigo. Preposição de mais um artigo masculino singular, ele. Então, a alternativa número 1 está correta, tá? Número 2. Lo é um artículo masculino singular, cujo plural é los. Bastante atenção. Lo é um artículo na língua espanhola? Perfeitamente, tá? Sim. Mas ele é um artigo neutro, não tem gênero. Observe, ele não pode ser masculino, tá? Não tem número, não pode estar no singular. Então, a alternativa já está equivocada. E muito menos o seu plural é los. Relação com los é ele singular e o plural é los. Nunca façam relação com artigo neutro, que ele jamais é utilizado antes de um substantivo. Show? Número 3. Lá é o artículo determinante feminino em singular, mientras o plural é los. Então, lá é um artículo determinante, sim, nós vimos isso na nossa primeira aula, é feminino e está no singular. Palavra importante, mientras. Mientras no espanhol significa enquanto, então é um feminino singular, ok, enquanto seu plural é las, tá? Señala a alternativa que corresponda a las alternativas verdadeiras. Quais são as verdadeiras? 1 e 3. A alternativa correta, letra B de bola, certo? Tudo bem? Vamos lá. Terceira questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, né, os espaços. Bueno e necessário es que niño va a la escuela. E aí nós vamos ter as alternativas. Lo, el, lo. Letra B. El e lo. C. Lo, el. D. Lo, el e el. E a letra E. El, lo e lo. Tá? Então, estes artigos eles serão encaixados aqui na frase. Quais os artigos corretos? Bueno, função gramatical de bueno. Bueno é um adjetivo, tá? Antes de adjetivo, nós vamos utilizar o artigo neutro lo, certo? Então, já eliminamos a letra B e a letra E. Lo bueno, necessário, com a função gramatical de necessário, senhores. Também é um adjetivo, tá? Portanto, vamos utilizar o lo. Lo bueno e lo necessário es que niño. O que significa niño, Neres? Niño, menino, criança, tá? Garoto, então é um substantivo. Antes de substantivos, utilizamos el, la, los, las. Antes de adjetivo, advérbio, particípio, preposição de e do pronome relativo que,
vamos utilizar o lo. Então, eu tenho bueno, necessário, adjetivos, lo bueno e lo necessário. Niño, substantivo, el niño, masculino singular. Tá bem aqui, terminado em O. Geralmente, as palavras terminadas em O são do gênero masculino na língua espanhola. Tá? Portanto, a alternativa correta. Lo bueno, lo necesario, es que el niño va a la escuela. Alternativa, letra C. Certo? Tudo bem? E aí temos as estratégias de interpretação de texto 1, tá? Na aula eu falei para vocês, na nossa primeira aula, sobre estratégias de interpretação de texto. E a dica foi, leia o título, pense tudo o que puder sobre ele, tá? O título ele vai estar em espanhol, tudo bem? Depois disso, você vai para a questão. As questões no Enem, elas estarão em português, no teu idioma oficial, então você vai obter muitas informações precisas sobre ela, tá? E por último, você vai ao texto, certo? Para quê, gente? Para comprovar as informações estabelecidas na questão, tá? Então vamos ao nosso texto 1. Olha só, Huracán Alex, né? O que é Huracán Alex, tá? Huracán é furacão, então o nome desse furacão é Alex. Olha só, que a gente já tira muita informação, não é? Vamos à questão. Observando o vocabulário do texto acima, é possível depreender que se trata de, né? É possível compreender que se trata de. Letra A. Uma notícia sobre as consequências de um terremoto. No título nós falamos de quê? Furacão, certo? Aqui já veio com a palavra terremoto, tá? Vamos confirmar essa informação lá. Letra B. Um relato de um fenômeno meteorológico. Muitas vezes nós conseguimos resolver a questão só pelo título. Não esqueçam disso. Relato de um fenômeno meteorológico. Furacão é relato de um fenômeno. É um fenômeno meteorológico? Sim. Aí precisamos ver se é um relato, tá? Uma explicação química de um fenômeno natural, certo? E letra D. Uma previsão de desastres ambientais. Observem essa palavra bem aqui, ó. Previsão, né? Os verbos aí devem estar, para ser previsão, no futuro, tá? Então, se a gente encontrar algum verbo no passado, essa alternativa já está eliminada, tá bom? E letra E, uma descrição de um mapa meteorológico, tá? O que é um mapa? O que seria um mapa meteorológico? No Nordeste faz sol, né? No Sul chove, tempestade, seria um mapa meteorológico, tá? Voltemos aqui, vamos confirmar essas informações. La onda tropical 19 causó la formación en desarrollo, palavra negrito, desarrollo, desenvolvimento, tá? De la primera depresión tropical de la temporada de huracanes, temporada de furacões. Del Atlántico, el día 25 de junio, quando alcançou a costa caribenha. Observe, causou é um verbo que está no passado, tá? Alcançou no passado. Então, o texto fala sobre algo que já ocorreu, uma situação passada. Então, não tem previsão, o verbo não está no futuro. Já eliminamos a alternativa D, certo? Quando alcançou a costa caribeña de Nicaragua. Puede observarse por el análisis de superficie de la medianoche del 24 de junio, como dicha onda se combinó con un nuevo sistema de baja presión, ¿cierto? Frente a la frontera entre Honduras y Nicaragua, al tiempo que la zona de convergencia intertropical se mantenía sobre nuestro país, certo? Então, observe, aqui eu tenho a palavra huracanes, furacões, barra, baixa, tá? Então, o que diz aí? Observando o vocabulário do texto acima, é possível depreender que se trata de quê? Pessoal, letra B, tá? Um relato de um fenômeno meteorológico. Furacão, fenômeno meteorológico, tá? Consequências de um terremoto, em momento algum o texto ele fala sobre essa consequência, e muito menos um terremoto, certo? Uma explicação química, um único momento que tem alguma relação aqui, ó, HPA, mas isso é física, tá? Pressão. Uma previsão, nós já falamos disso, né? Previsão, os verbos estão no passado, então não previu nada. E uma descrição de um mapa meteorológico, não houve descrição. Então, a alternativa correta, gente, letra B de bola, certinho? Bueno, y tenemos una cuestión aquí, que el título es A mí me gustan las hamburguesas, a mí também, né? Eu gosto de quê? De hambúrguer, gosto de gênero textual, uma música, tá? Da banda aí Los Piratas, certo? Observemos. Mesmo o texto estando em espanhol, tá? A questão estando em espanhol, você pode fazer aquele passo a passo, título, questão e texto, tá? Porque mesmo a questão estando em espanhol, você consegue absorver as informações antes de ler o texto, tá bom? Então, vamos a ela.
La canción del grupo Los Piratas hace una crítica a la alimentación de las personas que rechazan, ¿no?, los alimentos saludables. De esta forma, el yo poético en el título y en el refrán de la canción habla en primera persona del singular. A mí me gustan las hamburguesas, com a intenção de, vamos lá, uma questão da UEMA aqui, ó. Letra A, convencimento. Letra B, entretenimento. Letra C, aburrimiento. Letra D, explicação. E letra E, superação. Então, voltemos aqui ao texto. Vamos ter que lê-lo, né? Que é uma música. A mí me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón. El que inventó la hamburguesa es un campeón. No tanta fruta, menos verduras. La remolacha me parece una tortura. A ver si paran con el pescado. No se dan cuenta que me tienen cansado. A mí me gustan las hamburguesas. Palavrinhas importantes. Absorção de vocabulário. Ela é muito importante aí, tá? Jamón. A mim me gusta el jamón com pan e queso, né? Jamón vai ser presunto, tá bom? Remolacha. La remolacha é a beterraba, tá? E el pescado é o peixe, certo? Neste caso aqui, como o peixe ele está preparado, se denomina ele pescado, né? Cozido, né? Se fosse se referir somente ao peixe, certo? Para não ser alimentação, seria pez. El pez, tá certo? Então, gente, la canción del grupo Los Piratas hace una crítica a la alimentación de las personas que rechazan, ¿no?, que excluyen, ¿certo?, los alimentos saludables. De esta forma, el yo poético en el título y en el refrán de la canción abre en primera persona del singular. A mí me gusta la hamburguesa, ou las hamburguesas, com a intenção de que, se ele utilizou a primeira pessoa do singular, a mí me gustan, tá? Obviamente, a letra A, ele está convencido que ele gosta de hambúrgueres, né? Ele diz aqui, ó, não tantas frutas, né? Menos verduras, beterraba me parece uma tortura. Então, ele está convencido que ele realmente não gosta dessas comidas saudáveis e prefere os hambúrgueres. Então, a letra A. Entretenimento, temos essa palavra aqui, aburrimento, né? Está chateado, está aborrecido. Explicação e superação. Portanto, gente, letra B, a nossa última questão. Tá certo? Grande abraço.